Começa agora Além da Notícia, o seu programa de toda segunda. E agora é definitivo, vai ser toda segunda-feira, porque às quintas-feiras está tendo muito feriado e a nossa diretoria decidiu alterar a nossa jornada. Agora vai ser 6x1. Todo mundo está falando em 6x1 porque nós, do Além da Notícia da TV Archete, não podemos ser 6x1. Toda segunda-feira às 7 da noite, o Além da Notícia da TV Archete vai estar aqui às 19 horas com Gregório José, com a direção da Luciana Arquette, para a gente mostrar tudo o que acontece em Muriaé, na Zona da Mata, em Minas Gerais, no Brasil. Fatos importantes que mereçam ser destacados. Você só vai ver aqui, com o nosso jeitão especial de transmitir as nossas notícias e aqueles comentários que vocês gostam, não é mesmo? Um abraço aí para você ligadinho no Além da Notícia pelo YouTube, Renato Galluzzi, ou Marco Aurélio, evento bonito, Festival de Outono realizado em Muriaé nos últimos dias, hein? Meus parabéns! Ana Paula Teixeira, doutora Ana Paula, irmã do doutor Paulo Henrique, um abraço de coração do Gregório José, fã de vocês. Fernando Paixão Duarte, Fernando Paixão sempre ligadinho no Além da Notícia. Fernando entende como ninguém de turismo, mas também de cultura, de artes, de música e de fazer a gente ficar numa boa, numa nice. Um abraço, Fernandinho. Um abraço, Michael. Ô, Michael, tá sumido, Michael? Manda um abraço pra gente aí, Michael. Manda aí um recadinho pra nós, tá bom? Olha aí o Amauri Guarsônio. Amauri, você não perde nada que acontece nos distritos de Muriaé, né? Um abraço para você, um abraço pro Luiz Cláudio, sempre acompanhado aí. Luiz Cláudio, como é que tá a nossa rádio? Rádio cada vez melhor, né? E o Sandrão, alô Sandro, um abraço para você, que é o presidente da Associação de Moradores da Barra. Um abraço para você, Sandro, ligadinho no Além da Notícia. Ô Evandro, estamos terminando de ajustar aqui os nossos estúdios aqui no bairro Safira para você vir falar para nós aí, Evandro, sobre a favela, aquela minissérie criada para a rede social totalmente com a inteligência artificial, tá bom? Vamos bater um papo daqui uns dias quando nossos estúdios estiverem totalmente prontos. Vou para um breve intervalo, é curtinho, volto já em definitivo. Aproveite esse intervalo. Se inscreva no nosso canal no YouTube e acione o sininho. Tem notícia nova acontecendo? Você já sabe. Você vai ser avisado em primeira mão. Tá bom? Vou pro intervalo, é rapidinho. Volto já em definitivo aqui no Além da Notícia. Tec Silk, brindes e presentes personalizados, adesivos, resinados, embalagens plásticas e papel, serviços em vidro, botões e chaveiros, canetas e bonés, imãs de geladeira, calendários e canecas, squeezes e copos, cartões de visita. Tec Silk, Rua Mários Dornelas 124, Barra Muriaé, atrás da Igreja Católica, no prédio da Maçonaria. WhatsApp 32 988 99 2007 32 98868 5841. Minas Jornal. Desde 1978, conectando você às notícias. Quer divulgar sua marca ou evento? No Minas Jornal, sua mensagem chega mais longe, com edições impressas e online. Entre em contato pelo WhatsApp no número 32 98892 5217. Minas Jornal. A notícia que você lê. Está precisando de um tratamento de excelência em seus dentes? Aqui você encontra endodontia, implantodontia, cirurgia, estética dental, HOF, clareamento dental, estética dental. Tratamento infantil com os profissionais Doutora Vera Tureta e Doutor Eduardo Bersan. Doutora Maria Luísa Sildim. Está localizado na Rua Barão do Monte Alto, número 70, sala 312, edifício Alice Goulart, Centro Muriaé.
falei que o nosso intervalo era curtinho, não falei? Pois é, agora toda segunda-feira às 7 da noite, o Além da Notícia, diretamente do nossos estúdios no bairro Safira, em Muriaé, dirigido pela Luciana Arquette, claro. Entre a pressa e a imprudência, o corpo sempre paga a conta. A cena é absurda, mas é real e nos lembra que no trânsito, a única manobra segura é a que evita o hospital. Você vai ver a cena e eu comento já já, porque eu quero saber o que você achou dessa cena estranha. Olha, esse incidente aí serve como um alerta sobre os perigos da imprudência no trânsito. A tentativa apressada de retirar a moto ali ele tira primeiro os retrovisores, depois ele desce a sua moto toda imponente, toda bonitão, e o que ele faz? Empina a moto. Nós já sabemos que motocicletas, dependendo da motocicleta, não foi feita para esse tipo de atividade, não é mesmo? E o malandrão, o bonitão, o gostosão da moto, o que ele fez? Caiu, se estatelou no chão. Tudo para fazer graça. Os 5 minutinhos de fama que a gente fala, não é mesmo? E o malandro acabou beijando o chão. E com certeza o prejuízo seria maior. Ainda bem que ele retirou os retrovisores, que é outra imprudência. Nenhuma motocicleta pode andar sem retrovisor, não é mesmo? O que fazer, né? Cada maluco, né? Ora, coragem talvez, equilíbrio certamente não. Os policiais foram correr atrás de um marginal que estava praticando um assalto e o policial habilitado, com certeza, deve saber pilotar moto, deve ter participado daquele batalhão da motocicleta, mas ele não estava preparado. Veja a cena, eu comento daqui a pouco. O malandro, quando viu a viatura, deu no pé, virou a esquina, virou para a esquerda, saída pela esquerda, como diria o leão da montanha, não é mesmo? E o policial todo bonitão viu a motocicleta ali e falou: vou pegar o meliante. Ah não, militar, para carregar esses galões de água, cada galão aí tem 20 litros de água, não é para qualquer um não, o cara tem que ter experiência e também o equilíbrio necessário. Que vergonha, militar, hein, que você passou na frente do rapaz da moto, sem contar o prejuízo que o rapaz da moto deve ter tido, né? O retrovisor ali esquerdo deve ter dançado nessa hora. E o bonitão do policial quis fazer bonito, pegou a motocicleta que estava com a chave na ignição, talvez já tivesse até ligada, porque o motociclista que faz entrega de águas, com certeza ele já deixa a moto ligada, é mais fácil. E o que aconteceu com o policial? Chão pra ele. Ah não, policial, que vergonha, hein? No batalhão vai ser chamado de motoca agora, hein? Olha, devolveu tudo e pediu desculpas. A consciência chegou antes da polícia. Esse episódio bizarro expõe aí a fragilidade moral do que acontece no mundo do crime. E o improvável pode ser que a pessoa tenha falado uma palavra que tocou o coração do meliante, não é mesmo? Veja a cena e eu comento daqui a pouco aqui no Além da Notícia. Já passou?
O marginal chegou ali para assaltar os dois homens que estavam entrando no veículo e eles falaram para ele: calma, nós só temos um relógio, quer o relógio? Leva o relógio, nós não temos celular, não temos dinheiro, somos pastores ou somos padres. E o rapaz ficou naquela assim: e agora, o que eu faço? Resolveu devolver, e o que mostra aí a complexidade aí do comportamento humano. Este ato inesperado ressalta aí a influência que figuras religiosas podem exercer, mesmo em situações de caos urbano, não é mesmo? Afinal de contas, nós não estamos preparados para sermos assaltados. Ainda mais ali dois senhores idosos que estavam ali entrando no veículo, talvez saído de uma reunião, saído de um almoço, e eles não reagiram, eles apenas só disseram que eram, ou talvez o assaltante os tenha reconhecido, alguma coisa nesse sentido. O interessante é que não levou, devolveu ainda o subjeto deles e deu no pé, não é mesmo? Olha, eu vou para o intervalo, volto já já comentando mais aqui no Além da Notícia, principalmente do fato que aconteceu na semana passada lá no Tribunal de Justiça em Minas Gerais, lá em Belo Horizonte. Você quer saber o que é? Aguarda, já já aqui no Além da Notícia. Nós somos a NBio Consultoria Ambiental e trazemos para você assessoria, consultoria ambiental e agronômica para melhorar e otimizar o crescimento sustentável do seu negócio. Com práticas que equilibrem o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental, realizamos diversos serviços como licenciamento, regularização e gestão ambiental, processos ligados à fauna e flora, monitoramentos, processo de intervenção ambiental e recuperação de áreas, regularização, recursos hídricos, outorgas, laudos técnicos periciais e extensão rural sustentável e projetos para crédito rural. WhatsApp 34 99864 0074. Estou de volta aqui no Além da Notícia, na TV A7, transmitindo diretamente dos nossos estúdios aqui no bairro Safira, em Muriaé, Zona da Mata Mineira, Minas Gerais, Brasil. Olha, não é só racismo o fato que aconteceu, é institucional. Um turbante foi tratado como ameaça. A toga perdeu sua autoridade moral. Justiça sem respeito à diversidade, inclusive religiosa, é só aparência, e a aparência não basta. Notícia no ar e eu comento daqui a pouco. A advogada Rita de Cássia Galvão, presidente da Comissão da Verdade e da Escravidão Negra no Brasil, da OAB-MG, relatou ter sido impedida de entrar no Juizado Especial Criminal de Belo Horizonte por estar usando um turbante. Segundo seu relato, uma agente de segurança solicitou que ela retirasse o adereço antes de acessar o prédio. Após se recusar e acionar contatos dentro do tribunal, Rita conseguiu entrar e participar da audiência agendada. O episódio gerou ampla repercussão e mobilizou manifestações de apoio. Na quarta-feira, 7 de maio, às 14 horas, um ato intitulado Tira a Mão do Meu Turbante foi realizado em frente ao Juizado Especial Criminal de Belo Horizonte, reunindo advogados, ativistas e cidadãos em protesto contra o ocorrido. Eu estava atendendo uma cliente, tinha uma audiência às 14h30, me dirigi, do jeito que eu estou aqui, que eu acabei de chegar na casa da minha mãe, que é muito próximo aqui ao Juizado Especial Criminal, e consegui marcar com essa cliente, conversamos, orientei a cliente, e na hora de eu passar na chancela, ali no detector de metais, eu passei normalmente e uma das seguranças, da empresa terceirizada me chamou e disse para mim: a senhora não vai poder adentrar aqui, permanecer
de turbante, a senhora vai ter que tirar o turbante. Eu prontamente disse a essa segurança que eu não iria tirar o turbante, né? Que eu estava ali no exercício da minha profissão e mesmo que fosse questões religiosas, algum tipo de preceito religioso, que aquilo não poderia estar acontecendo, que ainda assim eu estava ali, né? Pela minha prerrogativa de função, cumprindo a minha prerrogativa de função. E aí ela entendeu até então, mas alegou, né? Posteriormente, ela reportou o caso para os coordenadores lá do juizado especial, ainda assim porque tinha um colega que estava insistentemente cobrando dela uma atitude mais incisiva. Em resposta, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais divulgou uma nota oficial, afirmando que a advogada participou da audiência sem precisar retirar o turbante. O TJMG informou ter instaurado procedimento para apuração rigorosa dos fatos e reiterou seu compromisso com respeito à diversidade cultural e étnica. O tribunal também pediu desculpas públicas pelo ocorrido e se comprometeu a reforçar ações educacionais para esclarecer seu público interno sobre a importância do respeito à cultura e à identidade afro-brasileira. Estou aqui como conselheira seccional, representando o nosso presidente Gustavo Chalfun e a doutora Helena Della Mônica, que devido a compromissos não puderam estar presentes, mas dizer que a Rita eu conheço tem mais de 12, 15 anos e a gente está sempre na luta e prestar minha solidariedade e falar que ela pode contar conosco em tudo que ela precisar, como tem sido nessa caminhada e nessa jornada. Eu já estive como vice-presidente da Comissão da Igualdade Racial há 12 anos atrás e sei que a gente está caminhando, avançando e crescendo e se fortalecendo, porque cada vez eu vejo cada irmão, cada irmã mais próximo e mais junto. E para falar que isso também é inadmissível, esse racismo sofrido pela Rita. Olha, o incidente envolvendo aí o tratamento discriminatório a uma mulher, advogada, negra, usando o turbante no fórum, destaca o racismo institucional presente nas nossas instituições consolidadas. Seja Poder Legislativo, Executivo, Judiciário. É imperativo que o sistema de justiça promova aí a inclusão e o respeito à diversidade para manter a legitimidade moral. Não é possível que nós ainda tenhamos que conviver com pessoas que entendem uma coisa e agem de outra maneira. E o chefe da vigilante estava insistindo que ela cobrasse uma atitude para que a advogada retirasse o turbante. Onde é que nós estamos? Primeiro, cadê o respeito às instituições? Cadê o respeito ao cidadão? Será que um turbante na cabeça de uma mulher, de uma advogada que estava ali representando a sua cliente, colocasse em ameaça aquele juizado especial? Com certeza não. Nós do Além da Notícia não coadunamos com fatos como este. E já sabemos que é muito importante que nós tenhamos e tratemos todo mundo com igualdade. Não é porque eu sou jornalista espírita, eu não tenho que conviver com uma pessoa que seja mórmon, que seja católico, que seja evangélico. Ora, eu tenho que saber lidar e tratar com todo mundo. Afinal de contas, eu aprendi com meu pai, Agenor Simão de Santana, e dona Anília Alves Simão, minha mãe, que nós devemos tratar todos como iguais, uma vez que somos seres humanos, não é mesmo? E eu procuro tratar todo mundo com igualdade, tá? Às vezes acontecem alguns excessos na vida da gente, que a gente pensa, mas a gente pode só pensar, falar não, agir não. Vamos ser mais humanos e menos racistas, menos discriminadores. Não é porque uma pessoa utiliza substâncias tóxicas ou impróprias que nós devemos rejeitá-las no meio da nossa sociedade. Não é porque um cidadão perdeu o amor à vida e hoje está vivendo embaixo de uma ponte ou morando na rua que nós não temos que enxergá-lo como cidadão, como ser humano que é.
Pense nisso. Nada de discriminação. Olha, e um fato que está chamando a atenção no Brasil inteiro, eu já venho falando isso desde o ano passado, inclusive o Dr. Cristiano Assis já esteve aqui conosco para falar sobre esse problema, que é esse golpe ao bolso do aposentado, do pensionista do INSS. Golpe de quem trabalhou uma vida inteira esperando um salário mínimo de aposentadoria e foi roubado de um problema que acontece desde 2016. 2016 começou essa roubalheira, porque tem algumas instituições aí que sempre meteram a mão, mas era pouquinho, era 10, 11 reais ao mês. Mas nos últimos 3 anos o olho cresceu, o bolso também ficou maior para eles poderem garfar cada vez mais. Tirar de aposentados e pensionistas é assaltar a dignidade. Tem gente que precisa se explicar e a sociedade quer cobrar isso aí. Reportagem no ar da TV Senado. Eu volto já já para comentar o que os nossos colegas mostraram para nós. Vamos lá. O novo ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, foi convidado a explicar aos senadores da comissão o desvio bilionário na Previdência do INSS. De acordo com as investigações da Polícia Federal, há pelo menos 6 anos, aposentados e pensionistas do INSS tiveram descontos indevidos, feitos por entidades sindicais e associações, sem a autorização dos beneficiários. O prejuízo já soma cerca de 6 bilhões e 300 milhões de reais. Há uma certa ansiedade dos aposentados e pensionistas em saber as providências tomadas para se estancar esse verdadeiro assalto ao bolso desses mais vulneráveis. A informação amplamente divulgada de que houve reuniões do Conselho da Previdência Social já em 2023, nas quais o problema foi posto, e, no entanto, o ministro da Previdência de então, Carlos Lupe, não tomou nenhuma providência efetiva. E, do outro lado, há também essa informação de que os beneficiários desses desvios são sindicatos e associações de aposentados, muitas vezes com ligação com o governo federal, inclusive uma delas tendo por diretor o irmão do atual presidente Lula. O que me parece estranho, que o pessoal está falando de farra, quem é que botou um ponto final na farra? Foi o atual governo, quando mandou a CGU investigar, mandou a Polícia Federal investigar, tem gente presa, tem gente sendo investigada, tem gente demitida, o presidente do INSS e o ex-ministro Lupe, que eu não estou dizendo que tem culpa, estou dizendo que provocou isso. De acordo com o governo, um plano de ressarcimento excepcional para aposentados e pensionistas está em elaboração. E até a próxima semana deve ser apresentado à Casa Civil e depois à Defensoria Pública da União, ao Ministério Público Federal e ao Conselho Nacional de Justiça. A operação sem desconto revelou fraudes que resultaram em descontos indevidos nos benefícios de aposentados e pensionistas, totalizando 6 bilhões de reais dos salários dos aposentados nos últimos anos. É essencial que o novo ministro apresente soluções concretas para proteger os direitos desses cidadãos que já contribuíram tanto para o país. A minha sogra teve 3 meses descontado, mas nós conseguimos bloquear na hora. Já o irmão dela foram quase R$2.000, mais de R$2.000. Nós conseguimos parar a cobrança, mas ele não recebeu o dinheiro que ele teria direito, porque foi levado. Ele não autorizou essa instituição a roubar dele, mas ele estava sendo descontado. E coitado, não sabia nada. E o Guilherme está aí esperando para receber esse dinheiro, pelo menos o dinheiro que foi roubado das suas contas, não é mesmo? INSS, você que roubou do aposentado, meu filho, vai de cabeça para baixo para o inferno. Vai de cabeça para baixo para o inferno. Pode ter certeza. Na lei do homem você já está impune, né? Andando de carrão, tomando uísque, champanhe, comendo lagosta. Mas a cobrança virá. Aguarde.
Do homem você está livre, mas no depois você vai ter que pagar, com certeza. Olha, não há milagre, a gestão. E Muriaé subiu no ranking porque investe no básico, investe na gente. E Muriaé, essa cidade mineira, está se tornando um exemplo. Não é sorte, mas é um trabalho com propósito. Reportagem no ar e eu comento daqui a pouco. Expressivo no índice Firjan de Desenvolvimento Municipal e FDM, consolidando-se entre as cidades mais bem avaliadas de Minas Gerais. A cidade figura na 23ª posição no estado e entre as 350 melhores do país, com uma pontuação que reflete um desenvolvimento acima da média em áreas essenciais como educação, saúde, emprego e renda. O bom resultado é fruto de uma gestão pública que tem mantido o foco no planejamento e na busca por soluções concretas para o dia a dia da população. Enquanto muitos municípios de maior porte populacional ou industrial não conseguiram acompanhar o mesmo ritmo, Muriaé avançou superando até mesmo centros tradicionais, como Uberaba, Viçosa e Montes Claros. A Firjan soltou os dados maravilhosos sobre a nossa cidade, né? E o Leandro vai explicar aqui para a gente. Estou reunido aqui com o secretário para dar os parabéns pelo trabalho que o secretariado está fazendo, por todo o esforço que está sendo feito, agradecer a população, a Câmara de Vereadores, todos que têm participação. Hoje, Muriaé é a 23ª cidade em Minas Gerais em desenvolvimento. O Leandro vai explicar melhor essa situação devido às políticas públicas que são desenvolvidas na educação, na saúde, no social e o desenvolvimento econômico da cidade. A classificação como município de desenvolvimento moderado alto mostra que Muriaé está no caminho certo. Com políticas públicas bem direcionadas, investimentos estratégicos e atenção à qualidade dos serviços, a cidade vem se destacando não apenas na Zona da Mata, mas em todo o estado. A proximidade da faixa de alto desenvolvimento revela um município em ascensão, que tem se tornado referência regional e atraído novos investimentos. O desempenho do IFDM reafirma o papel de Muriaé como cidade polo e reforça sua vocação para o crescimento sustentável com equilíbrio e compromisso com o futuro. Como o Dr. Marcos falou, Muriaé virou uma cidade polo, uma cidade onde atende mais de 3 milhões de pessoas na área de saúde, onde a educação, onde nós temos faculdades de excelência, nós temos cursos técnicos e cursos profissionalizantes. E isso faz com que atraia o investimento, que as empresas cresçam, que as empresas evoluam, que o comércio seja aquecido. Isso tem feito Muriaé uma cidade diferente. O avanço de Muriaé no Índice de Desenvolvimento Municipal da Firjan, que é a Federação da Indústria do Rio de Janeiro, reflete investimentos estratégicos em áreas essenciais como educação, saúde e também geração de emprego e rendas. Este progresso demonstra que políticas públicas focadas no bem-estar da população são fundamentais para o desenvolvimento sustentável. Parabéns aí à equipe que está coordenando todo esse trabalho, aí ao Leandro Latini Veiga, ao César das Máquinas em Muriaé no desenvolvimento econômico e inovação social, para Luiz Agostinho na saúde, para Cristina Navarro lá na educação. Todos vocês estão fazendo um belo trabalho e ajudando o prefeito Dr. Marcos Guarino e o vice Manuel Carvalho nessa conquista. Eu vou para um breve intervalo, mas volto já já. Não sai daí, aproveita, se inscreva no nosso canal, acione o sininho. TecSilk, brindes e presentes personalizados, adesivos, resinados, embalagens plásticas e papel, serviços em vidro, botões e chaveiros, canetas e bonés, imãs de geladeira, calendários e canecas, squeezes e copos, cartões de visita. TecSilk, Rua Mários Dornelas 124, Barra Muriaé, atrás da Igreja Católica, no prédio da Maçonaria. WhatsApp 32 988 99 2007, 32 98868 5841. Minas Jornal. Desde 1978, conectando você às notícias. Quer divulgar sua marca ou evento? No Minas Jornal,
sua mensagem chega mais longe, com edições impressas e online. Entre em contato pelo WhatsApp no número 32 98892 5217. Minas Jornal. A notícia que você lê. Olá, somos a editora gráfica. Desde 1978, oferecendo o melhor em serviços gráficos. Adesivos, embalagens, insufilme, plotagem, fachadas com ACM, atendimento com impressão de UV LED. Trabalhamos com revistas, catálogos, tag, sublimação, impressos offset e digital, com a melhor qualidade e atendimento rápido. Faça seu orçamento. Celular WhatsApp 32 98889 9991. Fixo e WhatsApp 32 3722 2828. Eu falei que o nosso intervalo era curtinho, não falei? Curtinho, igual coice de porco. Igual coice de porco. Rapidinho, nós estamos de volta aqui no Além da Notícia, transmitindo direto da TV Archete. E você já sabe, nós podemos até comentar e falar demais, mas o que nós fazemos é a realidade. Deixa eu me ajeitar aqui na cadeira, ficar bonitinho, porque o símbolo mudou. E com ele deve mudar, pelo menos nós esperamos que mude a mentalidade. Porque o que eu tenho visto aí, eu que já passei dos 60 a mais, nós antes trocamos aquela bengalinha para aposentados, para idosos, na hora de estacionar, por 60 a mais. E agora o Congresso Nacional, o Senado Federal, aprovou a alteração da lei, ou seja, aquela cadeirinha de roda que indica que o local é para deficientes, agora é em movimento. Foi pedido pela ONU. O governo brasileiro é signatário da ONU e então acabou atendendo. Os senadores mudaram, aprovaram a lei mudando aí, ou seja, nós vamos deixar de ver aqueles símbolos da cadeirinha que é o local específico para os deficientes estacionarem, para um bonequinho em movimento. Porque não é só o deficiente físico, nós temos aí as deficiências mentais, os problemas psiquiátricos, que dão direito a algumas pessoas a estacionarem nesses locais. O que não vale é pessoa estacionar ali numa vaga de deficiente ou dos 60 a mais, deixar o pisca ligado, o pisca-alerta ligado e dizer que mas é rapidinho, é só um minutinho. A pessoa que estaciona em lugar reservado para deficiente ou pessoas acima dos 60 anos está cometendo um crime, uma infração de trânsito, e isso não pode. Que venham mais mudanças, não só de símbolos, mas de mentalidade. O Senado Federal aprovou recentemente um projeto de lei que institui um novo símbolo nacional de acessibilidade, substituindo o tradicional ícone da cadeira de rodas por uma representação mais inclusiva e dinâmica. A proposta, que agora segue para a sanção presidencial, atende a uma recomendação da ONU e reflete uma mudança de paradigma. Deixar de associar-se exclusivamente à acessibilidade à deficiência física motora e ampliar o conceito para englobar pessoas com deficiências sensoriais, intelectuais, múltiplas e psicossociais. O novo símbolo, já adotado internacionalmente, mostra uma figura estilizada em movimento, com os braços abertos, representando autonomia, liberdade e inclusão. Mais do que uma alteração estética, a mudança tem caráter simbólico e educativo, reforçando o compromisso do Estado brasileiro com a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, da qual o Brasil é signatário desde 2008. A nova sinalização deverá ser utilizada em órgãos públicos, documentos oficiais e espaços de uso coletivo, promovendo maior representatividade e visibilidade às diversas formas de deficiência. Organizações da sociedade civil e movimentos em defesa dos direitos das pessoas com deficiência comemoraram a aprovação como um passo importante rumo a uma sociedade mais acessível e justa. Olha, a aprovação do novo símbolo internacional de acessibilidade representa um avanço na promoção da inclusão.
Ao substituir aquele ícone da cadeira, igual eu falei antes do intervalo, o novo símbolo reconhece aí a diversidade das deficiências e reforça a importância de uma sociedade mais acessível para todos. Lembrando, motorista, nada de estacionar em vagas especiais e deixar a pisca ligada. Ou então nos supermercados principalmente. Tem que haver respeito. Tem que respeitar essas vagas. Afinal de contas, elas foram feitas por um objetivo. E não é para você, malandro, não é para você que quer levar vantagem em tudo, que quer pensar só em si, no seu umbigo e não pensa no próximo, não é mesmo? Olha, segurança também se aprende na infância. E a visita do presidente da Abratest, o Cláudio, marca um novo capítulo em Muriaé. Prevenir acidentes desde o ambiente escolar é plantar a consciência no presente para colher cidadania no futuro. Que essa iniciativa ecoe pelo Brasil afora. O Cláudio visitou o prefeito de Muriaé, Dr. Marcos Guarino, para falar sobre este trabalho que acontecerá este ano nas escolas municipais. O Wilson estava lá, o Rogerinho também estava lá. Acompanhe na reportagem da Luciana Arquette. O presidente da Abratest, Associação Brasileira dos Técnicos em Segurança do Trabalho, e membro da Comissão Tripartite Paritária Permanente, Cláudio Santos, esteve em Muriaé em visita oficial para tratar de temas relacionados à segurança e saúde do trabalho. Recebido pelo prefeito Dr. Marcos Guarino, Cláudio apresentou a diretoria da entidade e destacou a importância da atuação conjunta na prevenção de acidentes e promoção de ambientes escolares mais seguros. Durante o encontro, foi anunciado que, pela primeira vez, será realizada este ano a CIPA das Escolas, uma iniciativa voltada à implementação da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes no Ambiente Escolar, estimulando a cultura da segurança desde cedo. Acompanhando o presidente, estiveram o engenheiro de segurança do trabalho da Prefeitura de Muriaé, Rogério Júnior, e o técnico em segurança do trabalho, Wilson de Freitas. O momento marcou um importante passo no fortalecimento das ações integradas entre o município e os órgãos representativos da categoria. Na questão da criação da CIPA nas escolas. Isso é importante para conscientizar a juventude, a criançada, né? E também os pais desses alunos. Então, Muriaé, mais uma vez, né, com a SEMPAT, né, Semana de Prevenção de Acidente de Trabalho, e a CIPA nas escolas sai na frente, educando as nossas crianças na prevenção dos acidentes e doenças ocupacionais. Olha, a iniciativa de implementar um programa de segurança no ambiente escolar em Muriaé é um passo importante na formação de cidadãos conscientes. Educar desde cedo sobre prevenção de acidentes contribui para uma sociedade mais segura e responsável, não é mesmo? Já que nós estamos falando de escolas de educação, depois de anos de mobilização, pressão, promessas muitas vezes não cumpridas, né? Finalmente veio um avanço concreto. Foi aprovado de forma definitiva o projeto de lei que concede um reajuste real aos servidores de educação básica de Minas Gerais de 5,26%. A proposta também garante aí, por emenda coletiva dos deputados, que nenhuma carreira de educação vai receber abaixo do salário mínimo. Parece óbvio, né? É o mínimo que eles tinham que fazer. E nem precisava de lei, mas virou lei porque o projeto foi aprovado. Reportagem da Assembleia Legislativa no ar. Galerias cheias de manifestantes e muita negociação. Em pauta, o projeto de lei de autoria do governador Romeu Zema, que reajusta em 5,26% os salários de todos os servidores da educação básica de Minas Gerais. Segundo o Executivo, a recomposição está de acordo com o Piso Nacional do Magistério, mas a oposição discorda e afirma que o índice deveria ser de 6,27%.
A reunião foi suspensa algumas vezes para que as deputadas e os deputados chegassem a um acordo antes da votação final. Esse acordo envolvia principalmente as 4 emendas apresentadas durante a fase de discussão. E na hora de votar, o texto principal foi aprovado por unanimidade. As discordâncias apareceram na hora de votar as sugestões dos parlamentares. 3 emendas foram rejeitadas. Uma delas garantia a todos os demais servidores o reajuste de 4,83%, que foi a inflação acumulada no ano passado. Outra buscava impedir que qualquer servidor público do Estado, civil ou militar, recebesse menos que um salário mínimo. E uma terceira, encabeçada pelo deputado Sargento Rodrigues, autoriza o governo a recompor as perdas inflacionárias de 2024 das forças de segurança. A única emenda aprovada é de autoria coletiva, assinada pela maior parte das deputadas e deputados. Ela impede que qualquer servidor da educação receba menos que um salário mínimo por mês. Nós estamos falando de mulheres, na sua maioria, de idosas, na sua maioria, fazem limpeza, que fazem alimentação da escola, recebendo menos de salário mínimo. Elas receberam assim janeiro, fevereiro, março, abril, maio. São 5 meses recebendo salário abaixo do salário mínimo. Então você tem um nível de constrangimento grave. O pagamento do reajuste vai ser retroativo ao dia 1º de janeiro deste ano. Para o presidente da Assembleia, deputado Tadeu Leite, o fato de que nenhum trabalhador da rede estadual de ensino vai receber menos do salário mínimo é uma vitória do parlamento. Foi uma construção, um alerta que foi feito, especialmente pelo bloco de oposição, no início de todo esse processo e depois com a sensibilidade do governo do Estado também e a construção de todos os deputados, nós conseguimos fazer esse avanço para atender agora a em torno de 40 mil servidores da educação que ganhavam menos de um salário mínimo, o que na minha avaliação realmente isso era um absurdo. Olha, a aprovação do reajuste de 5,26% dos servidores da educação básica em Minas Gerais é um reconhecimento tardio, porém era necessário. O valor desses profissionais é mais que garantir a educação. É um direito de nós sabermos que nós estamos aprendendo e aprendendo para o lado do bem, não é mesmo? Vamos para um intervalo aqui no Além da Notícia da TV A7. Eu volto daqui a pouco. Não saia daí, aproveite e se inscreva no nosso canal, acione o sininho. O intervalo é, curtinho, curtinho. Nós somos a NBio Consultoria Ambiental e trazemos para você assessoria, consultoria ambiental e agronômica para melhorar e otimizar o crescimento sustentável do seu negócio. Com práticas que equilibrem o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental, realizamos diversos serviços como licenciamento, regularização e gestão ambiental, processos ligados à fauna e flora, monitoramentos, processo de intervenção ambiental e recuperação de áreas. Regularização, recursos hídricos, outorgas, laudos técnicos periciais e extensão rural sustentável e projetos para crédito rural. WhatsApp 34 99864 0074. Tec Silk. Brindes e presentes personalizados, adesivos, resinados, embalagens plásticas e papel, serviços em vidro, botões e chaveiros, canetas e bonés, imãs de geladeira, calendários e canecas, squeezes e copos, cartões de visita. Tec Silk. Rua Mários Dornelas 124. Barra Muriaé, atrás da Igreja Católica no prédio da Maçonaria. WhatsApp 32 988 99 2007 32 98868 5841. Venha para o restaurante Safira Grill. Funcionamos de segunda a segunda a partir das 11 horas da manhã até as 2 da tarde. Seu almoço garantido com aquele sabor só nosso. Fazemos entregas em domicílio e alugamos o espaço para eventos, encontros e reuniões no período da noite ou buffet. WhatsApp 32 98800 1213 ou 32 3722 1213. Instagram Safira_Grill. Estamos na Rua Silvério Campos 470, bairro Safira, Muriaé. Estamos de volta aqui no Além da Notícia da TV A7, transmitindo diretamente dos nossos estúdios no bairro Safira, em Muriaé. Olha, enquanto milhões de mulheres cozinham, limpam, cuidam dos filhos e dos idosos,
todos os dias, levam criança para a escola, busca criança da escola, arruma, lava, passa, olha, a gente fica perguntando, né? Isso é jornada dupla, tripla, quádrupla? Que jornada é essa? Levanta às 6 da manhã, dorme às 10, 11 horas da noite, depois de assistir a novela, gritar com criança, dar banho. Olha, é uma jornada impossível de lidar, sem boa remuneração. É uma jornada invisível até que alguém adoeça, pare ou peça ajuda. O Brasil deve esse reconhecimento a essas mulheres, às suas mulheres, às mulheres dos nossos lares. Passou da hora de transformar cuidado em política pública. E isso foi discutido na Comissão de Direitos Humanos sobre esse trabalho invisível no Senado Federal. Reportagem da TV Senado no ar. O trabalho invisível é o trabalho de cuidado com as crianças, os idosos, os doentes e a família. O debate foi iniciativa da senadora Mara Gabrilli, que defende que esse trabalho, muitas vezes informal, deve ser reconhecido. Eu tenho, assim, muito orgulho dessa oportunidade, sabe, de trazer esse olhar sobre o cuidar, sobre o cuidado, tanto aos parlamentares quanto aos cidadãos que vêm ao Congresso. O nosso objetivo foi justamente dar visibilidade a esse trabalho de cuidar, que ele é maravilhoso, mas que apesar de essencial e mover o mundo, ele é pouco valorizado. Precisamos tirá-lo da invisibilidade. A exposição Trabalho Invisível, da artista plástica Tainá Guedes, trouxe ao Senado obras de arte feitas de lixo reciclável e objetos do dia a dia para falar sobre trabalho doméstico, sustentabilidade e cuidado. Com essa exposição, não busco denunciar, mas sim provocar um deslocamento, convidar o olhar a parar, sentir, refletir. Criar uma pausa onde seja possível perceber o que normalmente passa despercebido. Mais do que apresentar respostas, a exposição oferece perguntas e oferece também escuta, presença, corpo. A arte, para mim, tem esse poder, o de relevar o que está oculto para não espetacularizar, mas para reconhecer com afeto. Quem são os cuidadores no Brasil? Nós estimamos em 2019, na pesquisa do Data Senado, que 9% da população brasileira é cuidador familiar ou profissional. Se nós considerarmos esses 9% de pessoas que cuidam, temos que 81% são do gênero feminino e 19% masculino. E os dados do IBGE vão nessa mesma linha. Também de 2019, eles estimaram que 85% do trabalho de cuidado é feito por mulheres. Apesar de invisibilizado e muitas vezes não remunerado, o cuidado é trabalho que tem um valor que pode ser calculado. Se a gente fosse pagar por esse trabalho, se a gente fosse dar valor econômico a ele, quanto ele representaria no nosso PIB? E os países que têm feito isso, vários países da América Latina já têm essas contas oficialmente instituídas, esses países têm chegado a um valor que gira em torno de 20% do PIB. Quer dizer, se a gente colocasse esse trabalho nas contas nacionais, a gente estaria falando de um trabalho que gera riqueza, e muita riqueza. Olha, o debate sobre o trabalho invisível das mulheres evidencia aí a necessidade urgente de reconhecer e valorizar as atividades de cuidados realizadas, em sua maioria, por mulheres. Transformar esse reconhecimento em política pública é mais do que preciso, é essencial para promover a igualdade de gênero. Não queremos nos comparar a elas. Podemos ajudar, auxiliar, mas nunca chegaremos perto das nossas mulheres, das mulheres aí que se desdobram para fazer aquilo que muitas vezes nós tampamos nossas vistas ou fazemos vistas grossas para não ajudar e não cuidar. Estamos cansados, queremos apenas assistir televisão, ver uma partida de futebol e a casa que se limpe sozinha. Não é? Bom, essa aqui, para nós fecharmos o nosso programa de hoje, esse fato aconteceu e, olha, é muito preocupante. Ela varria as ruas
E o homem fugiu como se estivesse varrido uma vida. Não é só o crime, é um sintoma. O Brasil, que inviabiliza suas garis, seus garis, ainda tem muito a aprender sobre humanidade. Esse fato foi em Minas Gerais. A mulher vinha ali varrendo a rua quando o cara, que podia muito bem ter evitado aquele acidente, atropelou e meteu o pé. Reportagem no ar. O Marlito morreu, rapaz. Olha, o atropelamento dessa gari aí de 64 anos, seguido da fuga do motorista, é um retrato da desvalorização dos trabalhadores essenciais. É necessário promover o respeito e a proteção a esses profissionais que contribuem diariamente para a manutenção das nossas cidades limpas. Porque a gente pega uma balinha, chupa a bala e joga o papel no chão. A gente pega uma garrafinha d'água, bebe a água e joga a garrafa no chão. Ou então chupa um picolé, joga o papel com o palito no chão. A troco de quê? Nós não podemos guardar ou segurar este papel por algum tempo até encontrarmos no lixeiro para a gente depositar o nosso lixo? Nós temos que parar com essa palhaçada. Depois a gente reclama que a cidade está sendo invadida e tomada pela enxurrada, que a prefeitura não faz a sua parte. Mas e a nossa parte? Quando é que nós, cidadãos, vamos fazer a nossa parte? Ou só o outro é que tem que fazer a parte dele? Só o outro é que tem que cuidar, varrer? Ainda vem aqueles sarcasmos baratos de dizer que se eu não jogo o papel no chão, eu não dou emprego a uma pessoa. Palhaçada. E falando em palhaçada, é hora de nós terminarmos o nosso programa, não é mesmo? Senão eu vou falar demais aquilo que eu não deveria, ou que eu deveria, mas não é o momento, tá certo? Olha, o Além da Notícia vai chegando ao seu final nesta segunda-feira. Lembrando, o nosso próximo programa será na outra segunda-feira. Isso mesmo, porque agora nós estaremos sempre às segundas-feiras às 7 da noite. Quinta-feira está ficando muito corrido. E a nossa direção decidiu que nós vamos fazer um programa por semana, tá bom? Olha, lembrando que nessa quinta-feira, às 7 da noite, tem entrega dos destaques aí da medalha José Alencar em Muriaé e tem muitas personalidades sendo homenageadas, muitas pessoas que merecem e devem receber a sua medalha, o seu certificado, tá certo? E na sexta-feira vai ter várias atividades sendo realizadas aí no Mercado Municipal. Tem show do 14 Bis, tem shows da terra, Safra da Terra, é muito bom a gente acompanhar. Um abraço a todos vocês ligadinhos no Além da Notícia. Segunda-feira, dia 19, nós estaremos de volta aqui às 19 horas no dia 19. Um abraço, até lá!